Fizeram prova de locomoção? Tá todo mundo dormindo, ué. Fizemos sim, professor. E aí, facinho, hein? Caraca! Acertaram tudo? Nossa, professor, se aquilo foi fácil. Fizeram prova mais de quê, hein? De percepção também, né? Sim. Tá quebrando aí nas provas, mas já tá passando. Enfim. Meninos, neuroanatomia funcional do tronco encefálico. Eu nem coloquei os nervos cranianos aí. Até porque eles guardam uma relação muito estreita com o tronco encefálico. E é bem tranquilo a neuroanatomia funcional. Mentira, né? Nada é tranquilo nessa vida. Não sei quando você está numa praia de boa, enfim. Mas é tranquilo porque é muito interessante. O tronco encefálico é um cara ali antiquíssimo, localizado entre a medula espinal e o cérebro, especificamente o diencéfalo. E o cerebelo. Então é um cara que está ali, e a medula espinal. Né? Medula espinal inferior, cerebelo posterior, diencéfalo, né? E o telencéfalo superiores. Tronco encefálico é um cara, né, que é a via de passagem. Muitos núcleos interessantes. A questão da formação reticular, que é de chamar a atenção, né? E principalmente porque mexe com o quê? Com a ativação de córtex, com as questões do ciclo circadiano, com acordar, com dormir. O que faz com a formação reticular? Ainda é muito estudada, mas se sabe muito também a respeito. Quando se fala de neurologia, de sistema nervoso, a gente tem que ter muita cautela no que se sabe e no que se acha que sabe. Então, a formação reticular é algo interessante, os núcleos do bulbo, da ponte, a questão das funções vestibulares, as questões auditivas, deixa eu dar só uma gota aqui, as questões relacionadas a controle de respiração, de frequência, vasomotor, centro vasomotor, parede de vaso sanguíneo, atividade muscular cardíaca. Então, o tronco encefálico é realmente uma área muito nobre, que a gente não pode nem pensar em lesão, nem vascular, que nós já andamos conversando a respeito, e nem traumática. É um trauma onde você cai, né, com a parte posterior da cabeça e bate no meio-fio, ou em qualquer lugar que seja sólido, é um problema muito delicado para a medicina. Enfim, bora bater esse papo. Fiquem à vontade para intervir a qualquer momento, tá? Tendo em vista que eu não vejo vocês, façam isso verbalmente. Bom, sempre começo instigando com as considerações gerais, fazendo menções. Vocês sabem como é que é a nossa conversa aqui. Meus filhos, tronco encefálico, o nome já diz, é uma parte do encéfalo, está no interior do crânio, e está entre a medula espinal inferiormente e o diencéfalo superiormente, nós comentamos. Tem como componentes o bulbo mais inferior, mais atrelado ali à medula espinal, a ponte e o mesencéfalo. Mas eles funcionam como uma peça só. Dizem muito que parece com uma haste, parece também com um tronco, por isso o tronco encefálico. E que o diencéfalo e o telencéfalo seria a copa dessa árvore. É uma boa alusão. Ponte, bulbo, mesencéfalo e estendido, incluso no tronco encefálico. Hoje em dia você já pega os capítulos de livro, tem uma seção só para a formação reticular. É bem bacana. Quem gosta aí, não tem muito tempo de fazer uma pesquisa de campo, uma revisão bibliográfica sobre a formação reticular e suas relações com sono, o ciclo circadiano, é uma boa. Lembrando que para ser uma revisão bacana, tem que ter no mínimo uns 20 artigos em inglês. Formação reticular é uma região, né,
que, por exemplo, o professor Ângelo Machado, em Neuroanatomia Funcional, diz que é uma zona intermédia, nem substância branca, nem cinzenta, né? Mas, na verdade, é um entrelaçar, um entremeado de substância cinzenta com fibras. É algo interessantíssimo essa formação reticular. Então, chama atenção já dela para as questões fisiológicas e clínicas, por que não? E aí apresento, claro, uma ilustraçãozinha do professor Tortora, o mesencéfalo, é o mais superior, a ponte, barriguinha, né? E o bulbo. Bulbo, pessoal, que oficialmente na terminologia anatômica internacional pode ser chamada de medula oblonga. É visto que sim, medula oblonga ou bulbo. Vejo algumas fontes bibliográficas, inclusive, citando bulbo o tempo todo e o tempo todo com medula oblonga entre parênteses. Esses termos, sim, podem ser ditos a essa estrutura inferior do tronco encefálico. Quando nós nos apegamos a uma ilustração, é claro que em anatomia humana me chama a atenção o quê? As relações, né? O tronco encefálico aqui está, aqui como vocês veem, é um corte no plano sagital mediano, então você vê o cerebelo posteriormente, você vê que o tronco encefálico tem uma cavidade, que é o quarto ventrículo, você vê que o tronco encefálico tem um meio pelo qual comunicam-se dois ventrículos, o terceiro com o quarto, e você vê que o mesencéfalo é um cara próximo de epitálamo, é um cara próximo de tálamo, é um cara próximo de hipotálamo. Então você vai verificando essas nuances, né, e já traçando pensamentos interessantes. Olha que peça linda, muito bem dissecada, muito bem conservada, também com a figura do mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E inferiormente segue a medula espinal. Olha como é que esse cara está disposto, e esse cara conversa com todo mundo, né? Ele tem ligação com o cerebelo, vocês sabem disso, por intermédio dos pedúnculos cerebelares, né? Onde se destaca ali a comunicação da ponte, principalmente porque o pedúnculo cerebelar médio é o mais volumoso dos três, e ele se comunica com todo mundo, até porque passa todo mundo aqui, ou quase todo mundo, né? As vias ascendentes e descendentes passam por aqui, para chegar na medula espinal, por exemplo. E este sistema, essa formação reticular, que é algo maravilhoso, que no tronco encefálico se dá quase que majoritariamente, porque ele ocupa todo o tronco encefálico. Ele tem um pouquinho, a formação reticular, aqui no diencéfalo, e ele tem um pouquinho na região mais superior da medula. Mas ela está quase que integralmente no tronco encefálico. E ela tem a Sara, não a linda professora de histologia, mas o sistema ativador reticular ascendente. É o cara que, acorda o córtex. Acorda o córtex cerebral, ativa você, né? Bom, na quinta semana de desenvolvimento, eu não posso deixar de falar dos aspectos embriológicos, um slidezinho só, para nós relembrarmos. Então, na quinta semana de desenvolvimento, a partir daquelas 3 vesículas encefálicas primárias, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, você tem, então, 5 vesículas. Você aí vai ter o metencéfalo e o mielencéfalo, provindo do rombencéfalo, né? Então, antes, me perdoem, vocês têm o prosencéfalo se diferenciando em telencéfalo e diencéfalo. E aí você vai tendo as curvaturas, as flexuras, e você começa aí na quinta semana a ter essa diferenciação das vesículas. O rombencéfalo, como eu disse a vocês, subsequentemente originará o metencéfalo, da onde virá ponte e cerebelo, e o mielencéfalo, onde originará o bulbo. Só para dar uma relembrada, né? E, claro, o lúmen, a luz, o diâmetro, a abertura no tubo neural originará o sistema de ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículo,
além do canal central da medula espinal. Aí, a ilustração do professor Tortora, né? 3 vesículas encefálicas, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, um embrião aí de 3 a 4 semanas. O prosencéfalo originará o telencéfalo e o diencéfalo, enquanto o rombencéfalo, na 5ª semana de vida embrionária, dá o metencéfalo e mielencéfalo. Metencéfalo, que origina ponte cerebelo, mielencéfalo, que origina bulbo. E também os sistemas ventriculares vão aí se estruturando, se organizando. Enfim, a função do tronco encefálico, eu já começo com isso, porque o tronco encefálico, vocês verão na aula prática, que tem algumas situações estruturais que nós conseguimos visualizar, outras que nós conseguimos comentar a título de núcleos, né? Mas, de uma forma geral, pessoal, a função do tronco encefálico é desempenhada tanto pelos nervos cranianos, que no tronco encefálico tem os seus núcleos, tá? E isso dá a possibilidade, sob o ponto de vista funcional, estou eu com o emocional na cabeça, pelo controle de respostas reflexas motoras, visuais ou auditivas. E é claro, você tem também centros de processamento, de manutenção da vida, como o centro respiratório, o centro cardiovascular, vasomotor. Então você tem ali os núcleos raízes, né, que a gente fala assim, que são substâncias cinzentas aglomeradas do próprio tronco encefálico, e você tem também os núcleos dos nervos cranianos. Olha quanta coisa que não tem no tronco encefálico. É uma estrutura, o tronco encefálico, né, que parece uma haste, como dito, sobre o qual o telencéfalo se apoia como uma grande copa. São alusões interessantes que a gente faz, né, como se nosso sistema nervoso fosse uma grande árvore, né, e o cerebelo uma outra copa ali atrás. A morfologia da superfície do tronco encefálica, claro, nós estudamos, né, de uma forma adequada, tanto nas posições anterior quanto na lateral, quando temos peças anatômicas no laboratório de anatomia, e nós as temos. Não obstante, posteriormente, o tronco encefálico é, em grande parte, ocultado pelo cerebelo. Anteriormente, lateralmente, você tem visão boa. Mas se você quiser ver, por exemplo, o assoalho do 4º ventrículo, você tem que arrancar o cerebelo. Porque, posteriormente, obscura a vista do tronco encefálico pela presença do cerebelo. E aí a gente chama atenção aqui nessa ilustração do professor Sobota dos meios pelos quais o cerebelo está conectado com o tronco encefálico. Os chamados pedúnculos cerebelares. E temos aí a vista posterior do tronco encefálico. Então, destaco aqui, né, os pedúnculos cerebelares, superior, médio, inferior. Eu destaco aqui os colículos superiores e inferiores. E vocês sabem que os colículos superiores, e aqui é claro antes, né, pessoal? Mesencéfalo, em verdinho, ponte, do que parece ser um prateado, um azulado, sei lá, e o bulbo meio avermelhado, rosa. Colículos superiores e colículos inferiores. Os superiores, vias de visão. Inferiores, vias de audição. Né? Até porque, quando eu penso que não, o que eu vou ter aqui nessa região? Os corpos geniculados, que também mexem com audição e visão. Eu destaco aqui, apesar de aparecer aqui, são estruturas majoritariamente da região anterior do mesencéfalo, os pedúnculos cerebrais. Eu já tenho aqui, né, o único que parte ali da região posterior, nervo troclear, é um cara que tem a ver com o movimento de olho, né, de bulbo do olho, nervo troclear, 4º par de nervo craniano. Né? Vejo aqui o assoalho do 4º ventrículo, com muitos nomes, eu deixei de propósito, e o bulbo, também com muitos nomes.
Aqui uma vista lateral, e eu já vejo aqui emergindo da ponte o nervo trigêmeo, quinto par de nervo craniano, né? Vejo aqui na lateral os colículos também superiores e inferiores, mas já vejo os corpos geniculados, né? Os laterais, visão, os mediais, audição, os superiores, no caso dos colículos, visão, os inferiores, audição. Então, na hora que você vai estudar fisiologia da audição, fisiologia da visão, vocês vão ouvir falar de colículos e de corpos geniculados, né? Consigo ver aqui a glândula pineal, lá do epitálamo, mais desce. Aqui de novo o troclear, vindo lá de trás, né? Aqui anterior, aqui posterior, só revendo isso. Olha quantos os nervos cranianos emergindo do tronco encefálico, muitos aqui no bulbo, né? Alguns ali entre o bulbo e a ponte. Olha a vista anterior, que linda. Vamos lá para o mesencéfalo. Eu lembro muito bem dos pedúnculos cerebrais, duas faixas firmes de feixes, né, de fibras nervosas. Eu vejo aqui a substância perfurada na fossa interpeduncular. Olha o óculo motor, terceiro par, trigêmeo aqui na ponte. A gente sabe que nesse sulco basilar tem artéria basilar, aquela provinda das artérias vertebrais, e as relações aí com os nervos cranianos. Isso também é muito interessante estruturalmente, né, pessoal? Por isso que vocês têm um tutorial para primeiro e segundo nervo craniano, né, o olfatório e o óptico, e você tem um tutorial para os outros 10, porque os outros 10 estão relacionados aqui, ó. Óculo motor, né? O troclear vindo lá de trás, que é o 4, trigêmeo destacadão aqui na ponte 5, né? Você tem o abducente 6, o facial 7, o vestíbulo coclear 8. Tudo no sulco bulbopontino, 6, 7, 8. Aí você vai ter o vago, o glossofaríngeo, o vago, que aqui já não está mais mostrando, glossofaríngeo, o vago e o hipoglosso. 12, né? No caso aqui nosso, 10. É claro que a gente está vendo aqui asma óptico aqui, né? Mas os 12. Você vê aqui uma coisa interessante, que é a decussação das pirâmides. Aqui cruzam, pessoal, cerca de 90% das fibras do trato córtico-espinal. Lembra? Motricidade voluntária. Porque você tem o trato córtico-espinal lateral e anterior. Por isso que algumas cruzam e outras não. Comentaremos sobre isso, né? Você sabe que há decussação também para formar o leminisco medial, que vai comunicar o tálamo, né? Também trocado sobre palestesia, que é sensibilidade vibratória, tato epicrítico e propriocepção consciente, que é aquela que você sabe para onde está se deslocando a parte do seu corpo, mesmo com o olho fechado. Tá? Bom, não tem uma camada de córtex, pessoal, que pode ser identificada quando eu faço secções transversas no tronco encefálico. Que encontramos, né, são incorporados na substância branca do tronco encefálico os chamados núcleos, que na concepção se diz que são agregados de corpos celulares de neurônios no sistema nervoso central. Então a gente viu isso no telencéfalo, no diencéfalo, como no tronco encefálico tem também aglomerados de corpos celulares de neurônios ou substâncias cinzentas, pontuais, os núcleos, né? De nervos cranianos, repito, né? E também núcleos próprios do tronco encefálico, por assim dizer. E nós conseguimos observar macroscopicamente a substância negra e o núcleo rubro no mesencéfalo. Eu penso em substância negra, eu penso em quem? Em
neurônios dopaminérgicos. Eu penso na substância negra, ela é negra porque ela tem melanina. Melanina, né? Eu já falei de melatonina e melanina. Porque ela tem melanina, mas eu penso nela porque ela tem neurônios dopaminérgicos. E eles vão lá para os núcleos da base, dentro daquele contexto de controle do movimento adequado. E se eu tenho esses neurônios destruídos, como na doença de Parkinson, eu perco o controle disso de uma certa forma e eu tenho tremores. Não consigo voluntariamente parar músculos que são de contração voluntária. O núcleo rubro, um papel importantíssimo na motricidade, que o núcleo rubro conversa ali com o córtex motor, com medula, com o cerebelo, no mesencéfalo. É rubro porque aparece em peças frescas meio rosáceo, devido a uma grande vascularização sanguínea que tem. Então, eu já penso nesses caras. Eu estou destacando para vocês os tops, melhor falando. Núcleos pontinos na ponte. Né? Você tem ali uma participação importante dos núcleos da ponte em áreas chamadas apnêutica e pneumotáxica, que vão meio ali que regular, junto com os centros respiratórios bulbares, essa questão da ritmicidade na ventilação. Incursões respiratórias por minuto. Quantas normalmente? Nossa, varia tanto na literatura. Vamos botar aí de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Você está eupneico. É com a frequência respiratória normal. Quem regula isso? É ponte bulbo ali. É claro que a gente sabe também que há uma grande quantidade de núcleos vestibulares, equilíbrio, audição. A ponte é um participante muito interessante de questões motoras. Núcleo inferior olivar, no bulbo. Esse cara é famoso. Nós comentamos sobre ele lá no cerebelo. O cerebelo, lembra? É o cara que, recebe informações de como o movimento está, de como está o tônus muscular durante a execução de um gesto motor, mas ele é ajudado por esse cara aí, núcleo olivar inferior do bulbo, que parece muito o núcleo denteado do cerebelo. Então, olha aí, a gente dando algumas nuances, há estruturas que têm um destaque funcional muito grande, porque nós precisamos ser práticos também. Então, já vão segurando esses elementos. Linda essa dissecação, essa peça. E aí, me dá a visão superior do mesencéfalo. Seccionado, obviamente. E aqui eu destaco o pedúnculo cerebral. Ó, secção transversa, né, pessoal? Pedúnculo cerebral aqui bonito. Né? Anterior, a fossa interpeduncular. Olha a substância negra. Que bacana, né? Você tem uma parte mais compacta, né? E aí neurônios dopaminérgicos, lembra disso. Olha o núcleo rubro, que gatão, bacaníssimo. Aqui mais ou menos, ó, você vai ter a formação reticular. O aqueduto do mesencéfalo, o cara que comunica terceiro com quarto ventrículo. Eu consigo ver os colículos superiores. Show! Já guarda quem aí? Aqueles que a gente comentou, substância negra se destaca aí no mesencéfalo. Núcleo rubro também. Depois você vai entender o quê? Esses caras se conectam com quem e participam do quê? Na hora que o professor Wagner, né, o professor de fisiologia, começa a comentar daquele monte de estrutura que faz conexão, você já tem em mente essas estruturas. Olha, já um corte de substância cinzenta, para ver distribuição de substância cinzenta e branca na ponte, velho. Olha que ponte linda. Essa fossa romboide aqui é o quê? É o quarto ventrículo. Olha só como é que se dispõem os núcleos da ponte. Olha só o núcleo olivar inferior, pessoal. É a cara do núcleo denteado do cerebelo.
Que maneiro! Este cara recebe informação da medula espinal, do córtex cerebral e do núcleo rubro. E ele conversa com quem? Passa para o cerebelo refinar o movimento, para o cerebelo também na questão da aprendizagem motora. Já conversamos sobre isso. Você começa a aprender um gesto motor, vai tocar violão, vai dirigir, vai jogar tênis de mesa, tudo muito vigiado ali, você está fazendo um esforço danado. Depois aquilo vai se automatizando. A interconexão anatômica, né, pessoal? E eu comento aí a respeito dos sistemas funcionais do tronco encefálico de uma forma geral. Então, fala-se logo em que? Interconexão anatômica. É muita interconexão anatômica. Porque o tronco encefálico, basicamente, é constituído de quê? Núcleos e vias. Então, essa interconexão anatômica se dá, né? E é complexa. Complexa não quer dizer sofrível, né? Complexa. Opa, vai exigir mais do meu intelecto para verificar as questões diversas. Porque se você coloca uma barreira, o tronco encefálico é um inferno. O tronco encefálico é um cara, né? Há uma diversidade de funções e, claro, quanto mais funcional eu sou, mais complexo eu sou, mais interconexões eu tenho. Por quê? Porque o tronco encefálico é um cara importante. Você não vai deixar ninguém te dar uma pancada ali na região posterior da cabeça ou região alta da cervical. Você está correndo um perigo de morrer. Tronco encefálico é o cara. Tronco encefálico contém núcleos, que estamos falando aqui insistentemente. Esses núcleos processam informações dos núcleos cranianos e para os núcleos cranianos, do terceiro ao 12º, do óculo motor ao hipoglosso. Então, tipo assim, como gostam de falar hoje em dia, os núcleos de coordenação dos movimentos dos olhos, né? Troclear, abducente, óculo motor, 3, 4, 6, da via auditiva, vestíbulo coclear, né? O próprio sistema vestibular, que entra nessa questão do nervo vestíbulo coclear, de 3 a 12. Pensa aí, óculo motor, troclear, trigêmeo. Nossa, trigêmeo, cara. Sensibilidade de face, músculos da mastigação, abducente, né? 3, 4 e 6 ali, movimento de olho, facial, né? Musculatura de expressão facial, dentre outras, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, glossofaríngeo, língua e faringe, assim como o hipoglosso, né? E aí me faz lembrar de quem também que tem núcleo aí nessa turma toda, no bulbo. Núcleo ambíguo. Vocês vão ouvir falar de núcleo ambíguo, principalmente quando se for falar de musculatura de faringe e laringe. Faringe? Deglutição? Qual o problema com deglutição mesmo? Disfagia? Pode ser um problema? Pode. Vago, cara grande, um cara que mexe com víscera. Acessório, que muitas literaturas cada vez mais já trazem, que o nervo acessório é como é que eu vou dizer? Um originário do vago, estão dizendo que eles são o mesmo, mas pensa no acessório chegando em várias vias, especialmente o acessório nervo músculo trapézio. E o hipoglosso que nós já comentamos. Então, olha quantas funções nós falamos, olha a complexidade disso, né? E olha o que isso vai te trazer a nível de semiologia, de exame físico, de sinais que teu paciente vai te dar. Além disso, pessoal, há também centros autonômicos importantes, né? Além dos núcleos cranianos, centros autonômicos importantes, que a gente tem falado aqui como centros respiratórios e cardiovasculares. Os caras controlam coração e respiração, dentre outras funções. E isso vai gerar
uma interconexão de vias aferentes e eferentes do nervo vago, né? Que é um cara aí espertíssimo nas funções autonômicas. Eita, começou. Ainda nesse tópico, né, falando de uma forma geral desses sistemas funcionais de tronco encefálico, existem núcleos também de comutação para vias aferentes cerebelares. Núcleos de... Alguém falou aí? Não? E núcleos de sistemas neurotransmissores também, pessoal. Serotonina, eu lembro de quem? Locus ceruleus. Esse cara é do sono. Né? Serotonina, opa, vou dormir. Mas para dormir, eu preciso ser 99% não estimulado. Nem por luz, nem por barulho, nem por ninguém me beliscando. Porque o locus ceruleus quer liberar sua serotonina. Perdão, pessoal. Locus ceruleus é da noradrenalina. Tá? A serotonina é lá na formação reticular. Deu uma viajada aqui. E a dopamina da substância negra. Locus ceruleus, noradrenalina. E a serotonina lá da formação reticular, para fazer você dormir. Noradrenalina para te ativar. Locus ceruleus é para te ativar. As relações com o sono, com o acordar, com o dormir, coma. Alguns de vocês falaram comas uma última vez, morte cerebral. Não é morte cerebral que foi falado. Coma. Até quando você responde ao coma? Perdão. Que níveis de coma você responde a reflexos? E que nível você não responde nem mais a reflexo nenhum? Então você tem aí essas estruturas interessantes produzindo monoaminérgicos, substâncias químicas neurotransmissoras que trabalham com isso aí: serotonina, noradrenalina e dopamina. Bom, reflexos mediados no tronco encefálico. Estamos falando disso, pessoal. Compreender as funções do tronco encefálico e, em particular, dessas interconexões é que nos dá a possibilidade da ciência, né, da orientação dos reflexos vindos do tronco encefálico e dos seus componentes reflexos, sejam aferentes, sejam eferentes, dos nervos cranianos que estão ali em íntima relação, nas diversas funções neurais. Ademais, o exame dos reflexos do tronco encefálico ou dos reflexos dos nervos cranianos é fundamental, é vital em todas as anamneses. Primeiros socorros em pessoas inconscientes. Você quer ver o que ali? Uma atividade neurológica mínima, básica. Básica para quê? Para manter o cara vivo. E você ir ali dar o suporte. Você já vai fazer testes ali, já vai fazer o seu exame para ver em que nível está de gravidade aquele sujeito que está inconsciente. Que isso? Respostas. Isso aí é um presente, né? É uma visão geral da anatomia funcional do tronco encefálico. Isso aí é do professor Sobota. Então você vai dar uma viajada nisso aqui. Claro que você vai dar uma olhada sempre. Às vezes falta um pouquinho, falta. Se você puder aprender, beleza, melhor ainda. Aí você vai mexer, ó, reflexo pupilar, óculo motor, as áreas direitinho, nervo craniano, né? Reflexo córneo-palpebral, fechamento das pálpebras, a questão da audição, do equilíbrio, reflexos de espirro, de tosse, de salivação, de soluço, de vômito. Lembra que eu mostrei para vocês em laboratório, no Atlas e nas peças, a área postrema, no tronco encefálico, a área de regulação de quê? De vômito. Normalmente, o vômito produzido é por irritação da parede gástrica, internamente, obviamente.
né? Respiração e coração em circulação ali. Então, isso é um apanhado geral da neuroanatomia funcional do tronco encefálico. Isso é muito bonitinho, eu achei, a imagem de uma aula dessa professora, a professora Carolina Vicentini, com os núcleos. Normalmente eles aparecem muito confusos, em grande quantidade, e esse aí está coloridinho, uns núcleos bonzinhos da gente olhar. Ó, núcleo salivatório. Núcleo salivatório inferior, por exemplo, eu encontro no bulbo, né? Assim como eu encontro o núcleo ambíguo, certo? Vai mexer com musculatura de laringe e faringe. Núcleo do trato solitário, também no bulbo, vai mexer com o quê? Gustação. Núcleo espinal, não espinhal, do trigêmeo também. Núcleo do hipoglosso, ó, tudo no bulbo. E aí, Ângelo Machado faz uma brincadeira ali com os núcleos do bulbo, né? Achei muito perspicaz. Ele fala, quer lembrar dos núcleos do bulbo? Pensa numa pessoa em pé chupando sorvete. Quando você tá com o sorvete na mão e vai com a língua, bota a língua para fora, nervo hipoglosso, núcleo dele. Aí você toca a língua para sentir a temperatura, trigêmeo, né? O núcleo espinal do trigêmeo. Aí você sente o sabor, núcleo do trato solitário. Aí sua boca enche de água, núcleo salivatório inferior. Aí você engole o pedacinho de sorvete, o núcleo ambíguo. Aí você está em pé chupando esse sorvete, foi falado, os núcleos vestibulares, para te manter equilibrado. E aí o sorvete chegou no estômago e ele libera aqueles sucos, núcleo vago, né? O núcleo espinal do vago. Olha, né, como é que você vai encaixando com uma questão lúdica, um algo que se faz no dia a dia, e você vai associando isso. E aí fica muito mais agradável do que tentar aprender 200 mil nomes em meia hora, né, e ser um memorizador e não um conhecedor da matéria. Bulbo. Falamos de questões gerais, né, pessoal, relacionadas com aspectos funcionais do tronco encefálico. E aí, particularmente, bora falar de cada um. O bulbo, né, contínuo com a parte superior da medula espinal. Dizem que o limite entre as duas é o forame magno, né? Bulbo é a parte inferior do tronco encefálico e vai até a margem inferior da ponte, né? Cerca de 3 centímetros esse trajeto do bulbo. A substância branca do bulbo contém absolutamente todos os tratos ascendentes, sensitivos, e descendentes motores, que vão desde a medula espinal, né, e também vindas lá do córtex cerebral, por exemplo. Vai e vem, passa ali no bulbo. Uma parte da substância branca forma duas elevações proeminentes, características demais, que você não pode não saber. Na região anterior do bulbo, lembre disso, são as pirâmides do bulbo. Luciano, essas pirâmides, elas são constituídas de quê mesmo? Os tratos corticospinais. Motricidade voluntária, que passam do telencéfalo para a medula espinal. Por isso que o nome do trato é o quê? Córtico, de córtex espinal. É descendente. Está na região o quê? Anterior do bulbo. Pirâmides renais. Pirâmides renais, está doido? Pirâmides bulbares. Estou com a aula de sistema urinário na cabeça ainda, galera. Nesta vista inferior do telencéfalo, do encéfalo, perdão, no geral, está aqui, ó, o bulbo, e logo se destacam as pirâmides renais. Ô, Jesus! As pirâmides do bulbo, tá? Se destacam. O que são elas? Primeiro, estão localizadas na região anterior do bulbo. Segundo, são ali, né, constituintes do trato córtico-espinal, via de motricidade voluntária, também chamado de via piramidal. Por quê? Porque passa na pirâmide bulbar.
Nessa ilustração do professor Frank Netter, tá aqui as duas bonitinhas. Pirâmides bulbares. Bora rever? Óculo motor, troclear vindo lá de trás, trigêmeo, abducente, facial, sem esses doisinhos, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório, hipoglosso. Certo? Luciano, se dá para ver na peça? Eu acho que nós temos lá umas 2 peças que dá para ver. Mas se não dá para ver, amigos, que são muito delicados, a gente pega um tronco encefálico e é até melhor. A gente simula o trajeto onde está emergindo. Né? Aí, pessoal, é justamente o quê? Olha aqui as pirâmides, ó, num corte bem bacana aí, uma situação bem legal do professor Tortora. Essas pirâmides contêm quem? Os grandes tratos motores vindos do córtex cerebral, trato corticospinal, em direção à medula espinal. E olha, em certo momento, elas decussam, decussação das pirâmides. Dá para ver isso na peça, Luciano? Dá. Uma areazinha tipo falhada é a decussação das pirâmides. Né? Então, vem do córtex, cruza ali a nível de bulbo. Por isso, decussação das pirâmides. Os tratos corticospinais que nós estamos falando aqui, as vias piramidais, da motricidade voluntária, né, são responsáveis pelos movimentos voluntários dos 4 membros e do tronco. Logo acima da junção do bulbo com a medula espinal, né, que falávamos que 90% dos axônios situados na pirâmide esquerda cruzam para o lado direito, bem como 90% dos axônios do lado contralateral cruzam para o lado esquerdo. Pirâmide, decussação das pirâmides. Né? Esse cruzamento que estamos falando aqui, eu não me importo de repetir, decussação das pirâmides, e explica por que cada lado do encéfalo é responsável pelos movimentos voluntários do lado contralateral do corpo humano. E aí, as vias corticospinais, pessoal. Então, você tem uma anterior e você tem uma lateral. Né? O que ela faz? Conduz impulsos nervosos para o controle dos músculos dos membros e do tronco. Então, você tem um percursinho. Né? Olha aqui passando no mesencéfalo, ó, substância negra, ó, os núcleos pontinos. Né? Olha aqui a pirâmide do bulbo, certo? Esse vai para onde? O tronco e regiões proximais dos membros. Esse aqui, esse cruzou, córtico espinal lateral, ó. Chegou aqui no nível da pirâmide dos bulbos, no nível das pirâmides do bulbo, cruzou, a decussação. Por isso que é córtico espinal lateral. Pessoal, o bulbo estruturalmente também tem diversos núcleos e como tem, alguns dos quais controlam funções corporais vitais, como já insistimos aqui, as questões da contratilidade do miocárdio e das questões vasomotoras, né, da túnica média muscular lisa da parede das artérias, e tem também uma área respiratória rítmica, inse e expiração. Este é o bulbo. O centro cardiovascular, como dizíamos, regula a frequência cardíaca e a intensidade da contratilidade muscular estriada cardíaca. Eu botei batimento cardíaco entre aspas, né? Na verdade, é a contratilidade do miocárdio, né? Além do diâmetro dos vasos sanguíneos, ou seja, uma função vasomotora. O centro respiratório bulbar ajuda o ritmo básico, ins e ex. Ins e ex. Olha que bonitinha a inervação do coração pelo sistema nervoso autônomo. Você tem reflexos barorreceptores. Que isso?
pressão, amigo, na parede da tua artéria. E aí isso vai lá para o bulbo, faz suas sinapses bonitinhas e volta para os nossos amigos. Olha quem está aqui. Nó sinoatrial e nó atrioventricular. Que isso? Ritmo cardíaco, filho. Né? Sístole e diástole. Contratilidade. Aqui, ó, miocárdio. E aí você tem a parada toda regulada. Se tiver tudo bem, é claro. Nós estamos falando aqui de neuroanatomia. Então, são os padrões normais. Tá tudo certo. E aqui a localização, não sei porque que minha letra ficou preta, mas tudo bem. Localização das áreas do centro respiratório. Olha que bonitinho aqui. Um grupo respiratório pontino. Aí eu fiz questão de deixar isso aqui, porque, por exemplo, eu nunca vi esse termo, Botzinger. Né? Mas, enfim, são os grupos de núcleos do bulbo e da ponte, né? Que vão trabalhar em prol de quê? De manter o ritmo respiratório, né? De manter um ritmo adequado, uma quantidade de frequência adequada. Que a gente sabe, se você tem uma taquipneia, isso influencia nas questões de CO2, né? Nas questões de bicarbonato, aquelas questões relacionadas à acidose, alcalose, vocês já devem ter se divertido em fisiologia humana. Nessa ilustração está mais bonitinho. Centro pneumotáxico, regulando o apnêutico, isso está na ponte, e os dois centros, expiratório e inspiratório, se autorregulando e sendo regulados pelos da ponte. Né? A questão da hierarquia, né? Quanto mais superior, maior o comando. Pessoal, já vimos que além de regular a contratilidade do miocárdio, o diâmetro do vaso sanguíneo e o ritmo de respiração normal, os núcleos no bulbo coordenam, controlam também reflexos de vômito. Citamos a área postrema, né, no bulbo, muito pequenina, mas olha aí o tamanho da questão funcional, da deglutição, destaca-se aí o núcleo ambíguo, da tosse e do espirro, né, que são questões de ventilação anormalmente mais efusivas, e os soluços, né, a irritação ali normalmente no diafragma, no nervo frênico que o supre. O centro do vômito, claro, provoca o vômito, que, se você for conceituar, é uma expulsão forçada dos conteúdos, tanto do estômago e, por vezes, do duodeno, né? Por meio da boca. O centro da deglutição do bulbo controla a deglutição do bolo alimentar, o ato de engolir da cavidade oral em direção à parte oral da faringe. O ato de espirrar envolve aí uma contração espasmódica dos músculos ventilatórios, é um jato gigantesco, vigoroso, de ar pelo nariz e pela boca. Tem gente, principalmente as moças, que seguram o espirro, isso é perigosíssimo. Eu não li mais aprofundadamente, só vi a superfície da notícia. Uma moça em São Paulo fez isso, teve uma pequena luxação de vértebra cervical. Né? Tem também episódios de incontinência urinária, porque a pressão de você segurar um espirro é muito grande. Né? Tossir, que envolve aí questões relacionadas com o suceder de uma inspiração mais forte e depois uma vigorosa expiração repentina. Como é que você fala, por exemplo, para o seu paciente tossir? Se ele falar, ô doutor, como é que eu tusso depois de uma laparotomia, depois de uma cirurgia cardíaca? E se der vontade de tossir? São questões, às vezes, que a gente... E aí? O cara vai estourar meus pontos todos? Enfim. O soluço que é provocado por contrações espasmódicas, repentinas, do músculo diafragma, né, que aquele sonzinho muito
particular do soluço, é uma coisa muito chata o soluço, na verdade, e tem situações em que o soluço ele é crônico e muitas vezes de fator etiológico desconhecido. Mas, enfim, tem seu núcleo ali regulador no bulbo. Pessoal, vocês viram as pirâmides do bulbo, sabem que elas são constituídas ali das vias descendentes, né, córtico-espinal, e que elas estão na localidade anterior do bulbo. Agora, imediatamente lateral às pirâmides, você também tem duas bonequinhas bonitinhas, duas áreas muito características denominadas olivas do bulbo. O que tem na oliva? O cara da aprendizagem motora, o cara que conversa com o cerebelo nas fases de aprendizagem de um gesto motor também. O núcleo olivar inferior, e ele é lindo. Então ele está ali, nas olivas, na região ali, imediatamente lateral às pirâmides. Ele recebe influxos de onde? O córtex cerebral conversa com ele, o núcleo rubro do mesencéfalo também, e a medula espinal. É um cara importante. E ele emite, influxos para o bom e velho cerebelo. Já que os neurônios deste núcleo olivar inferior, não esqueçam dele, por favor, projetam seus axônios lá para o cerebelo. E aí, como eu disse, regula a atividade dos neurônios cerebelares, entre aspas, fornecendo instruções para que o cerebelo faça aqueles ajustes que lhes são próprios na atividade muscular, mesmo no durante, para que nós aprendamos novas habilidades motoras. Eu costumo conversar muito o papel importante do profissional da educação física licenciado nas escolas, porque ele é o cara que tem que estimular isso aí. Tendo em vista que se eu aprendo mais, e a aprendizagem motora é um aprendizado, e eu uso o córtex pré-frontal também para tomar a decisão de fazer um movimento na amplitude, na velocidade certa, por exemplo, no seu início, no seu término, eu estou estimulando atividades motoras, sobretudo atividades motoras novas, eu estou estimulando o intelecto dessa criança. Então, olha a magnitude da importância de um trabalho do profissional da educação física de licenciatura na escola. É importantíssimo. Quanto mais eu aprendo, mais conexões eu tenho, neuroplasticidade, disso tudo vocês são conhecedores. Olha que lindão. Se aqui são as pirâmides do bulbo, imediatamente laterais são as olivas. Olivas. O que tem aqui de lindo? Núcleo olivar inferior. Ele recebe mensagens do córtex cerebral, do núcleo rubro e da medula espinal, e ele manda lá para o cerebelo. Cerebelo, reajusta aí, amigo, que essas são as mensagens vindas. E o cerebelo refina, ajeita, e daqui a pouco a gente está fazendo um movimento, sem se preocupar, subconscientemente, que é como trabalha o nosso cerebelo. De novo, essa ilustração. Olha o núcleo olivar inferior, amigos. Lindão, parece com o núcleo denteado do cerebelo. Sempre faço analogia para a gente lembrar até da relação entre eles. Então, as pirâmides estão aqui, lateralmente, as olivas. E destaca-se, mais uma vez eu falo, o núcleo olivar inferior. Os núcleos associados com as sensações de tato, pressão e vibração, e eu gosto de falar terminologia técnica, vocês sabem disso, a hora de falar é aqui, é com acadêmicos, é aqui no mundo científico, não com paciente, não com leigos, é aqui. A sensação, a sensibilidade vibratória eu também chamo de palestesia. Então, as sensações de tato, de pressão, de palestesia, de propriocepção consciente estão localizados, na face posterior do bulbo.
E aí eu destaco os núcleos grácil e cuneiforme, tá? Tato, pressão, vibração, propriocepção consciente. Você sabe testar tudo isso, né? Esses núcleos associados com essas sensações estão localizadas nos núcleos grácil e cuneiforme do bulbo, região posterior. Porque não confundam, pessoal, com os fascículos grácil e cuneiforme vindos lá da medula espinal. Vem de lá e para aí nos núcleos. Olha aí, é isso que eu estou comentando com vocês. Os axônios sensitivos ascendentes, lá dos fascículos grácil e cuneiforme, que são 2 tratos da medula espinal, tratos, não são núcleos, tá? Formam sinapses nestes núcleos do bulbo, grácil e cuneiforme. E depois disso, pessoal, os neurônios pós-sinápticos transmitem essas informações sensitivas para o tálamo do lado oposto. Ué, cruza? Cruza, pessoal. Os axônios ascendem até o tálamo em uma faixa branca, que nunca você pode deixar de saber. Essa faixa branca, por onde os axônios, vindos dos núcleos grácil e cuneiforme do bulbo, com sensação de tato, pressão, vibração e propriocepção consciente, essa faixa é o leminisco medial. Pensa no leminisco medial parecido com cápsula interna, por exemplo. Tá? Os tratos dos funículos posteriores e os axônios do leminisco medial são chamados conjuntamente de via do funículo e leminisco medial. Mas, de forma majoritária, chama-se leminisco medial. O que é leminisco medial? É uma faixa de substância branca, certo? Subindo até o tálamo, com essas sensações vindas dos núcleos grácil e cuneiforme, que estão na região aí posterior do bulbo grácil, núcleo cuneiforme, tá? Grácil medial, cuneiforme lateral. Então daqui vão subir as faixas de substância branca, vão subir o quê? O leminisco medial para o tálamo. Lembra do tálamo? Olha aí, né? As questões que são aqui, ó. Aqui, no comecinho da vida. Receptores de tato, pressão, vibração, né? Propriocepção nos membros inferiores, na parte inferior do tronco. E olha a viagem, né, pessoal? Ó quem está aqui. Aqui é o que ainda? Medula espinal. Então, são os fascículos grácil e cuneiforme. E aí, estão subindo. Para onde? Para os núcleos grácil e cuneiforme. Viu? Cruzaram-se aqui. E aí, agora, subiram essa faixa branca até o tálamo leminisco medial. E aí, no tálamo, meu amigo, do tálamo, o tálamo refinou, tratou bem essas sensações e mandou para o córtex cerebral, certo? Área somatosensorial, né? E aqui, o que é aqui? Córtex pré-frontal. Para quê? Para que o estímulo se torne consciente e para que esta sensação tenha significado. Lembram? Nada é muito simples em sistema nervoso. Na verdade, no corpo humano. Mas é maravilhoso. Então, revendo, os axônios sensitivos ascendentes, os fascículos grácil e cuneiforme, que são, né, tratam-se de 2 tratos que localizam-se lá na medula espinal, formam sinapses lá nos núcleos grácil e cuneiforme da região posterior do bulbo. Daí, os neurônios, pós esta sinapse, transmitem informações sensitivas para o tálamo do lado oposto. E aí os axônios ascendem até o tálamo por meio de quem? Leminisco medial, uma faixa de substância branca, levando essas fibras nervosas dos núcleos grácil e cuneiforme
para o tálamo. Os tratos dos funículos posteriores e os axônios do leminisco medial, de uma forma bem teórica, são chamados de via do funículo posterior e do leminisco medial. O bulbo também contém núcleos, isso é só o bulbo, hein, galera? E são 11h36. O bulbo também contém núcleos... Oi, pois não. Antes de você passar, bom dia, Wellen. Bom dia, Wellen. Você apresentou a imagem da estrutura exterior da ponte, e lá a gente consegue ver que tem os fascículos gráceo e cuneiforme, e chega no momento onde tem o tubérculo gráceo e o tubérculo cuneiforme. Os núcleos, eles estariam inseridos nesses dois tubérculos, certo? Respectivamente. Perfeito, Wellen, perfeito. Era só essa dúvida, porque eu estava com a imagem aqui aberta e eu acabei vendo essa nomenclatura que o senhor, eu não sei se passou por despercebido, mas acabou não citando. Muito obrigado até pela sua atenção, porque nós no laboratório de anatomia vemos os tubérculos, né? Funcionalmente eu vou falar para vocês, aqui, pessoal, se eu cavar, eu vou encontrar os núcleos gráceo e cuneiforme. Por isso o agradecimento ao Wellen. Veja a perspicácia de prover, né, a percepção desses detalhes. Bacana, Wellen, não atrapalha em nada, é muito bom até. Então, o bulbo também contém núcleos que são componentes de vias sensitivas, comentávamos lá atrás, né, para gustação, me lembro do núcleo do trato solitário, audição e equilíbrio, vestíbulo coclear, né, os núcleos vestibulares. O núcleo gustativo do bulbo é parte, é claro, da via gustativa proveniente da língua para o encéfalo, né? Nosso grande captador de estímulos gustativos, a língua. O núcleo recebe influxo gustativo proveniente dos chamados calículos gustatórios da língua. Que lindo! Olha o cara aí. Não vamos falar do cara e não trazer o cara. Embora seja uma estrutura histológica, né, pessoal? Vejam aqui, ó, olha só, que lindo, na intimidade. E aí, Tortora aumenta o desenho e olha como é que ele fica lindo. Né? Uma microvelocidade gustatória, a célula receptora e está aqui os neurônios sensitivos. Até fotomicrografia tem, a histologia é linda também. Né? E aqui, pessoal, as vias, né? E olha quem conduz, né? Vago glossofaríngeo facial. Bulbo, né? Lá no núcleo do trato solitário. Tálamo e para a área gustatória, né? Primária. Bem bacana isso. Olha aí uma outra forma de olhar também. Lobo insular, né, galera? Não ínsula. Deixei de propósito para a gente lembrar. Então, muito bonitinho aqui, ó. Núcleo solitário do bulbo, né? É o cara do sabor. Não vou falar sabor, não. É o cara da gustação, né? Você botou a língua no sorvete, primeiro você sentiu a temperatura, depois você sentiu o gosto. Depois sua boca encheu de água por causa do núcleo salivatório. Mas aqui o núcleo solitário do bulbo é o cara do sabor. Tálamo e se tornou consciente no córtex, é claro. Eita! Botei esta foto porque imaginei, essa hora, amigo, numa quinta-feira, núcleo salivatório inferior atuou aqui e as glândulas parótidas liberaram, assim como as submandibulares e sublinguais. Passando a bobeira, os núcleos cocleares do bulbo são parte da via auditiva, meus caros, que vai da orelha interna até o encéfalo. Os núcleos recebem influxos auditivos, obviamente, provenientes da cóclea, lá na orelha interna. Eita, deu uma loucura aqui. Comida, isso, show. Olha aí, ó, que lindão, né? Das células ciliadas da cóclea, a informação, então, auditiva é transmitida pela parte coclear do nosso amigo nervo vestíbulo coclear, o 8. E daí, então, para o tronco encefálico. Existe um outro leminisco aqui, o lateral.
Lembrem, o lemnisco medial está levando informações sensitivas, tato, pressão, vibração para a percepção consciente. Lembrem disso, tá? Aqui é o lemnisco lateral, aí isso vai para tálamo, e o tálamo, que é o refinador, é o integrador, ele sabe o que ele vai mandar para o córtex, e aí se tornou consciente no córtex, ali, né, na área auditiva primária, giro temporal transverso anterior. Os núcleos vestibulares do bulbo e da ponte, e aí tem que se chamar ponte porque é grande ali a disposição desses núcleos, né? Vias do equilíbrio, vestibular, equilíbrio, vai da orelha interna até o encéfalo. Os núcleos recebem informação sensitiva associada com equilíbrio proveniente, né, essas informações dos próprios receptores situados no aparelho vestibular da orelha interna. Você pode ter, por exemplo, vertigem posicional paroxística benigna. Você move sua cabeça rápido, né, sai de uma situação de deitado para sentado ou em pé, ou então move sua cabeça rápido, opa, você fica tonto. Opa, precisamos mexer em alguma estrutura aí do labirinto. Então, as vias de equilíbrio, veja, muito parecida com a audição, até porque provém do mesmo nervo, vestíbulo coclear, né? Então, dos ductos semicirculares, do utrículo, do saco, isso vai para, olha quanto núcleo vestibular em bulbo e ponte, né, pessoal? E aí, então, tronco encefálico, cerebelo, que é um cara que tem a ver com equilíbrio, né? Vocês conhecem, tálamo e córtex cerebral para se tornar consciente. Finalmente, meus caros, o bulbo contém núcleos associados a 5 pares de nervos cranianos. Guardem isso. 5 pares de nervos cranianos têm a ver com o bulbo. Ora, vestíbulo coclear, obviamente, audição e equilíbrio, né? Par 8, vale a pena salientar. Glossofaríngeo, par 9. Por quê? Gustação, deglutição e salivação, par 9. Tem a ver também com o nervo vago, faringe, laringe, várias vísceras, tanto da cavidade abdominal quanto torácica. Acessório, 11. Ó, tem a ver com deglutição. Ajuda ali o nervo vago. Hipoglosso, movimento da língua, né? Fala e deglutição. Durante a fala e deglutição, perdão. Movimento de língua, é quando você bota a língua para fora, né? Antes de tocar no sorvete. Isso é o quê? Movimento. Nervo hipoglosso. 8, 9, 10, 11, 12. Estes caras estão com um bulbo. Não perca isso, tá? Lesões do bulbo, eu sempre trago questões relacionadas à clínica para vocês, não tem jeito. Então, tendo em vista que falamos que o bulbo controla atividades vitais, é claro que uma lesão do bulbo proveniente de um trauma, né, principalmente na região posterior do pescoço ou na região ali do occipício, cara, pode ser fatal. Dependendo da energia desse trauma, você mata alguém. Então, uma lesão na área respiratória rítmica, por exemplo, é especialmente grave, porque pode levar o indivíduo muito rapidamente ao óbito. A gente sabe das necessidades do nosso telencéfalo, do nosso encéfalo com oxigênio. Então, sintomas de uma lesão não fatal de bulbo, por exemplo, pode incluir o quê? Você associa com as funções dos nervos que tem a ver com bulbo. Então, disfunções dos nervos cranianos no mesmo lado onde ocorreu a lesão. Paralisia e perda de sensibilidade. No lado contralateral, que você viu, né, que lá dos núcleos grácil cuneiforme dá uma cruzada antes de chegar no tálamo, e irregularidades no ritmo cardíaco, respiratório, né? A dosagem, a overdose de álcool também pode suprimir, né? Pode deprimir
as funções respiratórias, rítmicas, pode resultar no óbito, sim, dependendo do sujeito. A gente já viu coisas estúpidas. Uma vez, há pouco tempo, eu vi no interior da Bahia, fizeram um sujeito tomar uma garrafa de cachaça inteira, eu acho, por R$20, e o cara morreu ali na frente deles. Imagina, cara, garrafa de cachaça. Qual o volume alcoólico daquilo ali? 41%, 45%? Você tá louco. No caso de lesões na base do bulbo, geralmente é um comprometimento de quem? Da pirâmide. E que bom, você já sabe o que é pirâmide do bulbo. Né? E você sabe que entre a pirâmide do bulbo e a oliva do bulbo, tem quem emergindo? Nervo hipoglosso, o 12. A lesão na pirâmide, claro, compromete o trato piramidal, trato córtico-espinal, meus queridos, causando hemiplegia. Hemiplegia é a ausência total de movimento de um lado do corpo, oposto ao lesado, porque você sabe, há uma decussação, né, destas vias motoras. E a lesão do hipoglosso, você pensa em quê? Ora, paralisia de músculo da metade da língua situada do lado lesado. Movimento de língua. Assim, quando o doente faz uma protrusão, projeta a língua, a musculatura do lado normal desvia a língua para o lado lesado. Parece uma paralisia facial, mas é só com a língua vai te dar, quer dizer, função de hipoglosso. Opa, hipoglosso? Caraca, o hipoglosso está emergindo lá do bulbo. Vai juntando os raciocínios. Outro carro de som aqui. Outra afecção é a tal da chamada síndrome da artéria cerebelar inferior posterior. Lembra dela? A variável. Ela é conhecida pela síndrome de Wallenberg. Lesões dessa artéria, né? Lesões ou mesmo disposição anatômica inadequada, né? E essa artéria irriga ali a parte dorsolateral do bulbo, decorrem frequentemente de trombose. Pode ser porque ela é muito sinuosa, né? Porque é uma artéria variável. E isso resulta num quadro sintomatológico complexo. Por quê? Imagina as estruturas que foram lesadas por conta dessa artéria. Você tem lesão do pedúnculo cerebelar inferior. Opa, comunicação de cerebelo com o tronco. Né? Isso vai gerar o quê? Incoordenação de movimentos da metade do corpo situada do lado lesado. Lesão do trato espinal do trigêmeo, né? Quinto par, e do seu núcleo. Vocês viram que tem um núcleo do trigêmeo lá no bulbo. Perda da sensibilidade térmica e dolorosa na metade da face situada. Lembra? A tocada da língua e você sentiu o frio do sorvete? Trigêmeo. Né? O núcleo espinal do trigêmeo. E a síndrome de Wallenberg ainda, lesão do trato espinotalâmico lateral. Espinotalâmico, medula espinal, tálamo lateral. Perda da sensibilidade térmica e dolorosa na metade do corpo situado do lado contralateral da lesão. Lesão do núcleo ambíguo. Olha o núcleo ambíguo, o que é? Musculatura de faringe e laringe. Ele pode ter perturbação da deglutição, a tal da disfagia. E da fonação, né? Mexe com laringe, paralisia dos músculos de ambas as estruturas. Núcleo ambíguo. É o cara que, na história do sorvete, engoliu o sorvete. Este foi um pedacinho. Claro que temos mais. E a hora? A hora urge, Luciano. Corra! Então, vamos lá. Eu venho aqui em vocês. Professor, Oi. Antes de você começar a parte, né, que você tem em relação à lesão do bulbo, eu até tinha mandado uma pergunta no chat. Necessariamente não precisa ter uma lesão como um todo para a pessoa ser caracterizada como vital. É mais uma parte lateral do bulbo, é isso mesmo? Parte lateral, parte superior, né, que é onde está principalmente ali os centros, né, cardiovascular, vasomotor, respiratório. Mas imagina, né, se a gente pensar numa lesão parcial,
3 centímetros de bulbo. Ele é pequenininho. Então, qualquer lesão ali há de se preocupar, né? E aí, o que vai dizer a você a gravidade? As respostas do paciente aos teus estímulos no teu exame. Então, a gente pensa, nosso bulbo, mas, pô, ele tem 3 centímetros, cara. E ele é protegido por uma parte duríssima, né, do occipital. Mas, quem vai te dizer, muito mais do que um exame mostrar, e você falar assim, nossa, com essa fratura de occipital aí morreu, e o cara tá vivinho. Então, quem diz alguma coisa pra gente é o paciente, né? Mas é claro, a lesão no bulbo, cara, prognóstico assim, porque você imaginem vocês aí, como é que eu leso o bulbo a ponto de só pegar a pirâmide e o nervo hipoglosso? O que pode fazer? É o que a gente viu, problema vascular ou um tumor, porque um traumatismo, eu acho que o traumatismo, eu falo o que eu acho porque, né, corpo humano não é ciência exata. Um traumatismo, se pegar no bulbo, amigo, é complicado. Agora, um problema vascular, um tumor, podem ter essas manifestações mais pontuais, como um problema motor na língua, uma disfagia. O que mais? Fala aí, galera. Uma disfagia, problema motor, né? Por quê? Porque está comprimindo, ou então porque teve uma isquemia devido a uma trombose, aí é uma coisa mais... Agora, pô, uma pancada, aí é complicado. Se pegar, adiós. Bom, e a ponte? O nome dela já diz tudo, pessoal. É a ponte. É a ponte ali, é um intermediário, né? Ela está imediatamente superior ao bulbo e anterior ao cerebelo, 2,5 centímetros de comprimento. Nossa, é menor do que o bulbo de comprimento. Às vezes se equivalem. Essas diferenças pequeninas, né? Só fazendo uma... Mas o padrão é esse, 2,5 centímetros de comprimento. E da mesma forma que o bulbo, pessoal, a ponte é constituída de núcleos e tratos, né? Tratos ascendentes e descendentes. Em alusão ao seu nome, como dizíamos, né? A ponte é uma estrutura que une, né, partes diferentes do encéfalo entre si. O bulbo também une, mas a ponte, topograficamente, ali, estratégica para isso. Então, as conexões que se fazem com essa parte do tronco encefálico, denominada ponte, são formadas, obviamente, por feixes de axônios. Alguns desses axônios pontinos conectam os lados direito e esquerdo do nosso glorioso cerebelo. Outros fazem parte de tratos sensitivos ascendentes e de tratos motores descendentes, né? Vias córtico-bulbopontinas, né? Vias córtico-bulbonuclear, por aí vai. A ponte tem um posicionamento e um aspecto funcional muito interessante. E aí a ponte, né, tanto no desenho como na peça anatômica, né, e é um cara agregador aí de interconexões neurais, está aqui ela. Na sua região anterior, o que é característico é a artéria basilar, que repousa aqui, no sulco basilar, né? Olha a relação de nervos, né, revivendo aí, o nervo 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e 12, né? Aqui bulbo pontino. Aqui na ponte, você vê o óculo motor e o troclear. E claro, olha só, o trigêmeo. Pessoal, delimitamos 2 áreas na ponte para que nós organizemos a nossa forma de conhecer a ponte. Uma região anterior, uma região posterior. Vocês notam que em neuro usa-se muito rostral, dorsal, caudal, cefálico, né? Os neuroanatomistas colocam assim, gostam de falar assim, até pela evolução e pela questão dos dermátomos e por aí vai. Mas, enfim, a região ventral anterior da ponte forma uma grande estação de transmissão sináptica e ali se compõe de
centros dispersos de substância cinzenta que, em conjunto, vocês sabem, esses aglomerados de substâncias cinzentas no sistema nervoso central são núcleos. E aí designamos todos esses como núcleos pontinos. Sinais para movimentos voluntários provenientes lá das áreas motoras do córtex cerebral são retransmitidos pelos núcleos pontinos para o cerebelo. Caramba, o cerebelo tem ali os pedúnculos cerebelares. Ponte e bulbo se amarram em se comunicar com o cerebelo. E a ponte faz isso muito bem. Por isso que lá no comecinho eu falei, a ponte tem um papel na motricidade bastante interessante. Então, ponte com o bulbo destaca-se também, eu sempre tento falar destacadamente de alguns aspectos, né, as questões relacionadas com os núcleos vestibulares. Vocês chegaram a ver as ilustrações, tem muito ali na ponte no bulbo, né? E vocês sabem, são vias de, principalmente, do componente equilíbrio. Vai da orelha interna, né, da cóclea, até o encéfalo, claro, né? Pessoal, outros núcleos da ponte interessantes, a área pneumotáxica e a área apnêutica, qual falamos hoje, né? Lá do centro respiratório. Junto com a área respiratória rítmica, lá do bulbo, essas duas áreas da ponte ajudam a controlar a respiração e aí fecha esse controle, né? Eu gosto dessa ilustração, está aqui a área pneumotáxica e a apneústica, que trabalham em prol de quê? Regular os padrões ventilatórios. A área pneumotáxica, em especial, né, você tem a área de ritmicidade ventilatória lá no bulbo, né, é um controle básico do ritmo ins-ex, né, mas essa área na ponte ajuda também nessa transição ins e ex. Ela é um local que faz isso, né? Ela está na parte mais superior da ponte, a área pneumotáxica, e transmite impulsos que inibem, né, para as áreas do bulbo. O efeito principal dos impulsos nervosos provindos dessa área da ponte é ajudar a desligar a área inspiratória, né? Você tem que ter um limite antes que os pulmões fiquem completamente cheios de ar. Ou seja, limitam a duração da inspiração. Então, você tem uma relação ins-ex, que, se eu não me engano, é 1, 2, né? Você tem um tempo um pouquinho maior de expiração em relação à inspiração. Tudo isso é visto, por exemplo, lá na UTI, quando o teu paciente está entubado. A área apnêutica também da ponte, um pouquinho mais inferior, ela regula ali a transição entre a ins e ex também, né? Mas na parte inferior da ponte, como dito. Ela envia impulsos para a área inspiratória e ativa para prolongar a inspiração, né? O resultado disso é uma inspiração profunda e longa. Quem se debandar para a vertente, por exemplo, da pneumologia e for trabalhar com sono, fazer polissonografia, vai ver durante o sono essas questões que nós temos de suspiros inspiratórios. E às vezes, acordado no dia, a gente tem aquela coisa que é meio que involuntária. Isso é regulação, né? Isso também pode ser preditor de algo relacionado à apneia obstrutiva do sono, enfim. Sono é uma área muito interessante para mim, já que eu lhes falei que quero no doutorado associar distúrbios do sono com transtorno de depressão maior. Ademais, pessoal, a ponte tem núcleos associados também a pares de nervos cranianos. Não só são os núcleos raízes da ponte, não. Tem também associação com núcleo de par de nervo craniano. Trigêmeo, claro, cara, vocês viram o trigêmeo ali bonitão na ponte ali, na transição da ponte com o pedúnculo cerebelar. Quinto par, por meio dos nervos trigêmeos, pessoal, os núcleos pontinos recebem impulsos sensitivos e somáticos da cabeça, da face, e enviam impulsos motores responsáveis pela
mastigação, a lindona da mastigação. Vocês viram também a relação ali com o abducente, os 6, transmitem impulsos motores gerados em núcleos pontinos, que controlam o quê? Movimento ocular. Ó, óculo motor, troclear e os 6, abducente. Os 2 relacionados a núcleos que tem a ver com a ponte, trigêmeo e abducente 5 e 6. Nervo facial, né? Claro. Por meio deles, pessoal, os núcleos da ponte recebem impulsos vindos da gustação e geram impulsos motores que regulam secreção de saliva e de lágrimas. Eu falei lá no bulbo do núcleo salivar inferior. Na ponte vocês vão ter núcleos salivares superiores, né, para dar conta da secreção da saliva, em outras escalas, né, de lágrimas, né, e, claro, nervo facial, contração de músculos da expressão facial, orbicular, próspero, aquela turma toda. Nervos vestíbulo-cocleares. Nervos vestíbulos cocleares, vocês já cansaram de ver hoje? Impulsos sensitivos chegam para os núcleos pontinos. E aí eles enviam para o aparelho vestibular, né? Esses nervos transmitem impulsos relacionados, já vimos, ao equilíbrio. Uma peça anatômica lindona, linda, linda, linda. Dá para ver o quê? Pedúnculos cerebrais, a ponte, o bulbo. Caramba, olha aqui. Pirâmides, oliva, né? A outra oliva ficou escondidinha. Muito maneiro. E aqui, essa dádiva do Frank Netter, né? Vamos ver de novo, ó. Óculo motor troclear, que vem lá de trás. Estamos vendo a vista anterior do tronco encefálico. Olha da ponte, trigêmeo. Ó, abducente, facial e vestíbulo coclear, certo? Essa turma aí envolvida com ponte. Clínica. Claro, sinais e sintomas característicos de uma lesão da ponte são altamente associáveis, né, ao comprometimento desses núcleos cranianos. É claro que você pode ter também um distúrbio ventilatório de padrões, né, de frequência, mas, caracteristicamente, dos núcleos trigêmeo, abducente, facial e vestíbulo coclear, sobretudo, pensa nesses nervos, né, cranianos e seus núcleos, pensa no que você pode encontrar de achado clínico. Então, você pode ter alteração na sensibilidade da face e da motricidade da musculatura mastigatória, né, masséter, temporal, os pterigoides lateral medial, com a ajuda de alguns outros, expressão facial, né, os músculos da mímica, músculo reto lateral do bulbo do olho, movimento de bulbo do olho, né, além de vertigem e alteração de equilíbrio, porque tem a ver com vestíbulo coclear. Meus amigos, isso vai ficando sistematizado, ou seja, os elementos informativos vão tendo relação e você vai criando o seu conhecimento. Estes sinais também podem ser associados a paralisias, pessoal, ou ainda perda de sensibilidade a nível de tronco e membros devido à lesão das vias descendentes e ascendentes que transitam ali pela ponte. Mesencéfalo. Jesus. Meio-dia 5, meio-dia 4. Galera, o mesencéfalo estende-se da ponte até o mesencéfalo, até o diencéfalo, me perdoem. Ponte, diencéfalo em cima. 2,5 centímetros de comprimento também. Vejam como é que as estruturas do tronco encefálico se equivalem. O aqueduto do mesencéfalo é uma figura, né, característica, porque passa através do mesencéfalo e comunica terceiro ventrículo, cavidade do diencéfalo, com o quarto ventrículo, cavidade ali do cerebelo com o tronco encefálico, né? E também é um cara pequeno, mas cheios de tratos, com seus feixes de vias e núcleos. O mesencéfalo, olha que você, lindo. É um cara bonito.
Gosto do mesencéfalo. Mesencéfalo, aqui na pessoa dos pedúnculos cerebrais. Né? Mesencéfalo, vista posterior, me lembra logo quem? Colículos superiores, visão. Inferiores, audição. Pessoal, vou parar aqui. Mesencéfalo, eu ia começar a falar dele. Vejamos duas opções. E aí, se vocês puderem me responder agora bem, se não, tudo bem também. O que é? Maldade isso. Arthur Graça sempre com fome, né? A Júlia tinha perguntado aqui. Tá, beleza. É melhor que eu grave esse restinho. Quer ver? Eu tenho aí... Eu parei no slide 18 e são 41 slides. Eu gravo este restinho e coloco lá para vocês o link, ou vocês convocam outra aula? Eu acho que outra aula é muito, não é? Me falem aí, por favor. Ô, professor, acho que vale o que fica melhor para você. Se puder gravar